Quando a gente faz um exame de si mesmo, o que que a gente encontra? O que você encontra, o que eu encontro quando nos examinamos? À luz da nossa fé, o que significa pecado? O que viria a ser pecado quando a gente diz assim, pequei? Ou, mais ainda, quando a gente afirma eu sou pecador. Eu quero ler um texto bem interessante, que talvez a princípio você ache que não tem absolutamente nada a ver, mas é na história de Gideão. Gideão, ele é um juiz sobre Israel na época em que ainda não havia rei e, um dado momento um anjo aparece para ele, tem uma conversa, eles estão sendo perseguidos, massacrados, oprimidos, estão sendo saqueados pelas nações vizinhas inimigas e Gideão está tentando trabalhar escondido, escondendo a comida para não ser roubado. E aí o anjo aparece para ele e diz assim: o Senhor está com você, homem corajoso. E aí no capítulo 6, verso 13 diz: Gideão respondeu: Meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Essa pergunta que eu acho bem interessante. Quando nós estamos enfrentando uma crise, quando nós estamos enfrentando situações difíceis, é a pergunta que a gente faz: por que está acontecendo tudo isso? Por que está vindo tudo isso sobre nós? E Gideão vai mais além, porque ele diz assim: cadê aqueles milagres todos que nós ouvimos? Né? Ele começa a questionar a própria fé. Se o Senhor é conosco, então cadê o livramento, o salvamento, a salvação? Né? E é importante a gente pensar sobre isso, porque na hora da crise é a hora sim de fazer um exame. O apóstolo Paulo, quando ele está ensinando sobre a ceia à igreja, ele diz assim: examine-se, pois, cada um a si mesmo, para participar da ceia. A gente fazer um exame sobre a nossa própria vida, fazer um exame sobre o nosso pecado, nosso erro. E nós afirmamos na nossa fé que vivemos o tempo da graça. E a graça é algo bem mais profundo do que aquilo que a gente chama o tempo da lei. Só que é interessante porque a gente, quando pensa em algo mais profundo, a gente pensa em algo mais internalizado. A gente pensa em algo mais escondido do que revelado. A graça é a revelação do amor. A graça não é o esconderijo do amor, não é onde a gente esconde o amor. Mas a graça é onde a gente escancara o amor de Deus, escancara, coloca para todo mundo, para todos perceberem a respeito desse amor. Então essa profundidade ela não tem a ver com esconder, mas essa profundidade tem a ver com maior responsabilidade, com maior cuidado, em prestar mais atenção. Porque a graça a palavra se tornou carne. Então a graça se torna algo bem mais objetivo e não subjetivo. Se a gente pensa a respeito disso, então quando a gente falar sobre examinar a si mesmo e constatar a respeito de pecado, a gente não tem que subjetivar o pecado, mas a gente tem que torná-lo objetivo. Na lei era mais fácil da gente entender isso, porque o pecado é a quebra da lei. Mas e na graça? Na graça é mais profundo porque além de fazermos, além de cometermos algum erro contra o próximo, além de quebrarmos as nossas relações, nós entramos num processo de desumanização. Nós vamos perdendo a sensibilidade do coração, nós vamos perdendo a sensibilidade, a ternura para com o próximo, a capacidade de amar, a capacidade de ser compreensivo, a capacidade de ser acolhedor, a capacidade de diálogo. A gente vai perdendo, nós vamos sendo corrompidos. Então é importante nós pensarmos sobre isso, por quê? Porque na hora da crise é a hora de examinar-se a si mesmo. É hora não da gente querer ficar olhando para as circunstâncias para querer mudar todas as circunstâncias, mas é hora da gente mudar a nossa própria estrutura. É hora da gente se reinventar. É hora da gente escancarar a objetividade do amor de Deus. E aí o amor também tem que ser objetivo. Né? Na graça, o amor é aquilo que se torna concreto para a vida do próximo. Nós experimentamos o amor amando, fazendo algo. Nós tornamos o amor uma concretude de Deus na vida das pessoas. Por isso Jesus disse lá em Mateus 25, no julgamento das nações, que quando vocês dão de beber a alguém, vocês estão fazendo isso para Deus. Quando vocês dão de comer a alguém que está com fome, vocês estão fazendo isso para Deus. Então, o amor de Deus, ele é concretizado. Então, esse tempo que a gente está vivendo é tempo de examinar
a nossa interioridade, não para a gente ficar na subjetividade, eu fiz alguma coisa errada na minha vida, mas nos nossos atos concretos. O que é que nós temos feito? Ou melhor ainda, o que é que nós temos deixado de fazer? Porque nesse caso, se a graça é o amor mais profundo, se a graça é o amor mais escancarado, então a omissão é um pecado gravíssimo, porque ele deixa de concretizar, ele deixa de revelar o amor de Deus. Então, o que é que eu tenho feito de concreto que revela o amor de Deus? Ou o que eu não tenho feito, o que eu tenho deixado de fazer, ou o quanto eu tenho uma fé que é muito subjetiva, mas ela não se torna encarnada, ela não se torna real na vida das pessoas. Esse é o desafio que nós temos para uma nova igreja nesse tempo que a gente deve usar para examinar o que de concreto eu faço, o que eu tenho feito, o que eu posso fazer. Para que, sim, a minha expressão de fé seja a revelação da graça de Deus, porque eu vivo nessa graça. E pecado seja deixar de fazer algo bom para a vida de uma pessoa, deixar de viver uma vida que é generosa, que é bondosa, que é extraordinária para o outro, porque esta é a profundidade da revelação de Cristo, de amar ao próximo como Cristo amou, a ponto de dar-se pelo outro. Esse é o nosso desafio como cristão. Então, nessa crise, em vez de a gente perguntar assim, Senhor, por que aconteceu tudo isso? Foi a pergunta de Gideão. E o anjo não respondeu. O anjo só disse assim, olha, Gideão, a partir de agora você vai agir, você vai fazer diferente. Então, em vez de perguntarmos por que está acontecendo tudo isso, em vez de a gente fazer essa pergunta ela está errada, ela não tem resposta para nós na fé. O que tem na fé para nós é o seguinte, agora é um desafio colocado e a gente precisa agir de modo diferente. Agora a gente precisa revelar outra qualidade, ou uma qualidade melhor de pessoas mais parecidas com Jesus. Esse é o nosso desafio de fé, que quando as trevas chegam, nós temos que resplandecer a luz, porque é hora de raiar um novo dia. Que Deus tenha misericórdia de nós.